sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, Confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. e mesmo sendo, glória a E Deus, mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. aleluia. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Pai. Se coloque em pé um minuto, querido, por favor. Se coloque em pé. Feche seus olhos. Coloque o seu coração na presença daquele que tem nos amado acima de todas as coisas. A liberalidade do seu coração em querer conhecer Deus, em querer a presença dEle, é do tamanho que Ele vai se manifestar em você. Você pode estar aqui e não aprender nada. Ou você pode estar aqui e sua vida ser transformada. Não depende de mim.
Estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Também não depende de Deus, porque da parte dele está tudo pronto. O que vai acontecer daqui para frente depende de você. Amém? Então feche seus olhos. Pense num Deus tremendo que está disposto a manifestar dentro do teu coração. Peça a Ele. Você também que está em casa, pela internet, feche seus olhos. Coloque seu coração em Deus. Coloque todo o seu desejo em aprender dEle, em desfrutar da presença dEle. Mas principalmente, coloque o seu coração em adorar a Ele. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Pai, nós te adoramos. Te louvamos, Jesus, por tua paz em nosso coração. Te adoramos, Deus. Diga ao Senhor que você o ama. Sim, Pai, nós queremos te conhecer mais. Queremos mais da tua presença. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração ao Senhor do fundo do nosso coração. Para que o Senhor possa manifestar-se em nós e através de nós. Nós te adoramos. Aleluia. Amém? Você pode ficar à vontade, se você quiser ficar em pé, se você quiser sentar. Você está em casa. Me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me move, derramando graça em mim. Eu conheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro sem mim. Os teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. A paz é maravilhosa, E Jesus. quando eu planejo, me mostra se é bem melhor o teu Deus são plano. melhores. Olha, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. O amor é maravilhoso. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Seguir os teus braços, existe um espaço para mim. Para mim. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Graça incalculável.
para mim. Quero conhecer-te, Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não me importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe espaço. que o Senhor é o nosso Pai e nós te adoramos. Para mim. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Queremos a tua presença em nossas vidas cada vez mais. Queremos, Senhor, a manifestação da tua glória em nossas vidas. Eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. da plenitude Do teu Espírito, derrama a Shekinah, derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito, derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Em tua presença, eis-me aqui em tua presença, derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui
alma me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Pai querido, nós nos rendemos aos teus pés. Nós queremos a tua presença, Deus. Nós queremos o teu Shekinah, o teu poder, a manifestação da tua glória em nós. Nos rendemos, Senhor, na tua presença. Nos entregamos totalmente a ti, Deus. Totalmente. Nos rendemos, Senhor, na tua presença. Se renda, querido. Renda o seu coração, renda o seu pensamento. Renda-se a Ele. Se entregue sem medidas. Rendemos, Pai. Eu me rendo Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro Meu refúgio. mais uma vez eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Te adoramos, Deus. Nós te agradecemos por tua graça.
presença maravilhosa. Sim, Deus, eu te amo. Te amo mais que todas as coisas. Te agradeço, Senhor, porque nesta vida o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer. De quando eu fechar os meus olhos, eu poder entrar na tua presença e te adorar, porque o Senhor é o amado da minha alma. Te adoro, Senhor. Te agradeço por tua presença em nossas vidas. Sim, Deus. Eu te adoro. Maravilhoso, Senhor. Manifesta a tua graça em nossas vidas. Manifesta a tua vontade em nossas vidas. Fala conosco nesta noite. Nós queremos, mais uma vez, reafirmar. Nós estamos rendidos na tua presença, para que o Senhor manifeste a tua glória em nós, para que o Senhor manifeste a tua vontade em nós. Ensina-nos nessa noite, Senhor. Transforma nossos corações. Mostra o que nós precisamos praticar, o que nós precisamos fazer para ficarmos mais amoldados, mais parecidos com o Senhor, mais próximos da tua presença. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, eu já estive em reuniões que tinha uma música muito boa, uma banda muito maravilhosa. E eu não conseguia adorar a Deus naquele lugar. Eu já tive em lugares em que havia uma necessidade tão grande e parecia tudo tão desorganizado. E eu consegui adorar a Deus naquele lugar. E aí eu fiquei pensando assim, então o lugar simples é o certo e o lugar muito chique, cheio de coisas e completo é o... E eu me lembrei que teve lugares assim, igrejas grandes, eu conseguia adorar a Deus muito bom, muito bem assim, mergulhei profundamente. E teve lugares assim muito simples. E quando eu conseguia adorar a Deus, e aí eu descobri uma coisa muito simples. O problema não estava no lugar, o problema estava em mim. Não depende do lugar, não depende do fator externo. Então quando eu estou aqui na frente, eu falo isso várias vezes, estou aqui na frente adorando, eu esqueço que você está aqui, porque eu estou adorando a Ele. Esqueço quem está do meu lado, eu esqueço as notas, eu esqueço a letra da música, porque o sentimento de adoração que flui do meu coração é tudo que Ele quer. E aí quando eu consigo abrir esse canal, para que Ele fale, para que Ele faça, para que Ele se mova, aí a paz que excede todo entendimento, a graça de Deus, de dentro para fora, ela se manifesta em mim. E aí é maravilhoso, porque Ele mostra o que Ele quer fazer através de nós. Amém? Se você trouxe uma oferta nessa noite, você tem a liberdade de trazer até aqui e colocar no gasofilácio, na caixinha de ofertas. Amém? Se você não trouxe uma oferta nessa noite, não tem problema. Mas pastor, então por que eu tenho que ofertar? A oferta é uma semente. Quando nós plantamos, nós colhemos. E se eu não plantar, Deus vai me fazer ficar pobre? Deus pode dar o teu sustento. E é muito bom ser sustentados por Deus. Mas tem um princípio do plantio. Não é por necessidade. Não é porque nós estamos precisando. Nós não estamos precisando. Mas eu descobri, quanto mais eu semeio em gratidão, em liberalidade, em amor, mais eu tenho colhido. Então eu quero que você seja participante desse mesmo princípio. Se você não tem uma oferta, você precisa ter, antes de ter a oferta, precisa ter um propósito no coração. Porque não adianta você só pensar, você tem que ter um propósito. Porque é no propósito que Deus abençoa. Você coloca um propósito no coração, aí Deus coloca uma semente. Aí você vai e planta a semente. Aí você colhe.
E aí você vai comer o fruto daquilo que você plantou. Deus... Desculpa. Amor, traz água para mim, por favor. Deus, ele é responsável pela semente. Nós somos responsáveis pelo propósito. Mas quanto tem que ser? Aí o propósito é do seu coração. Porque a viuvinha que deu 2 moedinhas foi o propósito do coração dela. E aqueles que davam muitos, eles davam do que sobravam. Davam porque eram obrigados a dar. Não é por obrigação. O sentido é no coração. Por um propósito. Propósito de gratidão, propósito de primícia, propósito de alegria. Porque Deus ama o que dá com alegria. Se não tiver alegria, nem dê. Você não tem acostumado a escutar um pastor falar isso, mas eu digo com muita clareza. Se você não está alegre com a sua oferta, nem dê. Mas se é com alegria e satisfação, aí Deus faz. Amém? Vamos orar? Amém. Aleluia. Se você tem um propósito no coração, feche sua mão, como se estivesse com um propósito na sua mão. Pense no seu coração um valor e pense onde você quer ofertar esse valor. Deus vai colocar na sua mão a semente, eu creio. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada propósito colocado no coração. Nós abençoamos também, Pai, as ofertas que foram colocadas aqui, nesse gasofilácio, o segundo propósito do coração. E que pela alegria do coração em semear, nós abençoamos cada um, cada intenção, cada propósito, cada coração voltado em ofertar ao Senhor, no nome de Jesus. Nós abençoamos, porque não é por necessidade, não é porque nós precisamos, não, é porque nós precisamos semear com alegria daquilo que o Senhor já tem colocado em nossas vidas, segundo aquilo que nós temos, que cada um contribua segundo aquilo que tem e não segundo o que não tem, como o Senhor escreveu na tua palavra. Então, em nome de Jesus, nós abençoamos cada semente, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluias. Hoje nós vamos navegar na palavra. Eu preciso dos meus óculos. Hoje eu já esqueci tudo. Abra sua Bíblia em Marcos 2. Hoje nós vamos falar sobre um desses princípios que estão aqui atrás. Todo o nosso ensino, ele é baseado... Obrigado, amor. Todo o nosso ensino, ele tem como fundamento, ele tem como base essas práticas aqui, ó. Oração em línguas, a palavra, jejum, louvor e adoração. Esses são princípios práticos que cada um deve fazer para crescer espiritualmente. Todo o nosso ensino, para você que também está escutando a gente pela internet, todo o nosso ensino, tudo Deus tem falado no nosso coração, toda a revelação, tudo parte dessas práticas. Que todos nós podemos praticar. Todos. E quanto mais nós colocamos em prática, mais a vida em Deus se manifesta em nós. Qual a diferença dessas práticas, daquilo que nós ensinamos, para aquilo que a gente ensinava anteriormente? As pessoas ensinam, muitas vezes, uma prática religiosa de rituais. O que é rituais? Ir para as igrejas, sentar, levantar, abrir a Bíblia, ter toda uma cerimonial, e tem um horáriozinho de ficar em pé, o horário de sentar, o horário de trazer a oferta, o horário de... O que mais? Às vezes eu esqueço. O horário de cantar, o horário de ler a Bíblia, depois de todas aquelas rituais. E aí tem que chegar, e tem que ajoelhar, e tem que fazer dessa maneira. Não que isso seja errado. Só que para a prática espiritual, para o dia a dia, essas coisas, elas não têm a força suficiente para transformar o nosso coração. Concordam? Por quê? Porque muitas vezes, aconteceu isso comigo, eu passei muitos anos na igreja vivendo de rituais, e na hora que eu precisei, eu descobri que eu não tinha fé.
Na hora que as coisas começaram a acontecer na minha vida, na hora que a minha necessidade bateu a porta, eu descobri que eu não tinha fé. E aí eu estava vivendo como as demais pessoas, todas as outras, crentes ou não crentes, que vão levando a vida do jeito que dá. E eu descobri que Deus ele não quer que eu leve a vida do jeito que dá. Ele quer que eu leve a vida do jeito que Ele quer. E Ele tem o melhor para nós. E eu perguntei assim, Deus, então qual é o sentido disso? Como fazer? Deus falou assim, você precisa ser edificado, você precisa praticar. E eu fui ensinado a entrar em práticas espirituais que transformaram a minha vida. E é maravilhoso quando nós descobrimos uma fé dentro de nós. E eu descobri que os rituais, eles são importantes em alguma medida, mas não adianta ter um ritual externo numa igreja se dentro você não foi transformado. Porque uma hora ou outra a carne prevalece. Uma hora ou outra as circunstâncias prevalecem. Uma hora ou outra o diabo vem e consegue lhe passar uma rasteira. Uma hora ou outra, quando você é menino que não sabe andar direito, uma hora ou outra você cai. Quando você é menino, até para subir um degrau é difícil. O Benjamin estava aqui ontem, ele tem 1 ano e 3 meses, 4 meses, eu não sei. E esse degrauzinho de nada aqui, para subir, ele não conseguiu. Porque ele não tem habilidade ainda. E aí ele olhou para lá, olhou para cá, olhou para lá, olhou para cá e fez o quê? Esticou a mão para o pai. Então, o Cícero pegou na mão dele e ele deu um passinho para cá. E depois ele deu um passo para lá e depois deu um passo para cá e ficou subindo e descendo o tempo todo, sempre pegando na mão do pai. Daqui mais uns 3 meses eu acho que ele aprende a subir esse degrau sozinho. E depois está subindo a escada. E depois está correndo. Por quê? Porque ele vai crescer. E muitas vezes nós espiritualmente não crescemos. Por que não crescemos? Porque não exercitamos a prática espiritual. E essas são as práticas que fazem com que a gente cresça. Domingo passado nós falamos sobre meditação e confissão da palavra. Como a palavra é importante. Entender, estudar, meditar. Principalmente inclinar o nosso coração para a palavra. Hoje nós vamos falar sobre jejum. E depois nós vamos falar sobre oração em línguas e depois sobre louvor e sobre adoração. Dessas práticas, as 3 primeiras, porque confissão e meditação é uma prática só, à medida que você vai confessando, você vai meditando e confessando. Então oração em línguas, confissão e meditação da palavra e jejum é aquilo que o David Robson ele ensina como o tripé da fé. Que é bem assim. Você está vendo aqui esse pedestal? Ele tem 3 pés. E aqui tem uma estrutura do corpo. 3 pés é o suficiente para que ele não caia. Ele consegue manter o equilíbrio. Só que os 3 pés eles têm que estar no mesmo nível. Porque se um pé estiver mais desnivelado do que o outro, ela vai perder para o lado. Não ria não. Se um pé for menor do que o outro, ela vai. Se um pé se desenvolver mais do que o outro, ele vai. E aí é nisso que muitas pessoas hoje em dia, nas práticas, elas têm errado. Por quê? Porque muitas pessoas, quando conhecem sobre a oração em línguas, mergulham com uma intensidade imensa. E a oração em línguas, ela abre o nosso entendimento para as coisas de Deus. Nós vamos falar no próximo domingo sobre oração em línguas. As pessoas, quando mergulham na palavra, elas buscam entendimento e revelações e entendem aquilo que a palavra quer dizer e todos os pormenores e as coisas que precisam. Mas aí muitas vezes as pessoas não jejuam, porque, jejuar é uma coisa lá do Velho Testamento. Jejuar para quê? E aí muitas vezes eles estão muito habilidosos na palavra, na alma, só quando vem uma tentação, a carne está forte. E a carne forte é queda. Quando muitas vezes ele está aqui orando em línguas, e ele consegue orar pelas pessoas, e ele consegue manifestar uma unção, coloca a mão nas pessoas, mas quando ele precisa tomar uma decisão na vida dele, ele toma decisões erradas, porque não meditou na palavra. Então as 3 partes, elas precisam ser exercitadas. Para quê? Para que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito estejam edificados.
Isso é diferente de um ritual, porque um ritual é uma coisa que você vai, faz na igreja no domingo à noite, depois você passa a semana toda e vive a sua vida do jeito que der. Mas quando você entende isso como uma prática que vai mudar quem você é, quando você muda quem você é, tudo ao seu redor muda. Amém? Quando você muda quem você é, e aí vem aquela grande questão, mas pastor, mudar é difícil. Já tentou mudar uma coisa? Eu vou mudar isso. Qual é o mais comum? Segunda-feira, vou fazer a minha dieta. E aí na segunda-feira, fica para a próxima segunda. Mas na segunda que vem eu faço, que na semana não deu porque aconteceu umas coisas, mas aí na outra segunda eu faço. E aí, não deu. E aí passa, enquanto houver segunda-feira, né? Vai-se embora. Às vezes tem outras coisas que acontecem na vida das pessoas, não, eu não vou fazer isso. Mas aí você não consegue, fala assim, mas Deus, eu não consigo, eu sei que o certo é esse, eu sei que o caminho é esse, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque você está fraco espiritualmente. Você não está encontrando forças em você para andar na verdade de Deus. Mas vamos mastigar isso de uma maneira melhor. Primeiro, sobre o jejum. Marcos 2, Jesus começa falando sobre o jejum. Marcos 2, versículo 18. Diz assim, os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram a Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e os teus discípulos não jejuam? Eu vou logo avisando para você, se quiser ser meu discípulo vai ter que jejuar, viu? E Jesus disse, podem porventura os filhos, durante a festa, durante as bodas, jejuar? Enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não vão jejuar. Mas dias virão em que ele será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Porque ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura ficará maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário o vinho novo rompe os odres, e entorna-se-á o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Por que Jesus falou essa parábola a respeito de vinho novo, vestes novas, quando ele quis ensinar em relação ao jejum? O jejum é uma prática de muitos anos. Não só uma prática cristã, não só uma prática dos judeus, prática de outras religiões. Monges no Tibete jejuam, budistas, hinduístas jejuam, os faquir da Índia jejuam, todos jejuam. O jejum não é só uma prática espiritual, o jejum não é também uma prática natural. O jejum ele tem um grande benefício na vida das pessoas, principalmente nos dias de hoje. Eu faço parte no Instagram de um grupo chamado Jejum Intermitente. São pessoas que não são cristãs, mas que eles mostram o benefício do jejum para a saúde. Por quê? Primeiro que hoje a gente come muita porcaria. De todo tipo. Ah, mas eu só como carne branca. Frango é cheio de hormônio. Ah, mas eu só como verdura. Tomate vem tudo com agrotóxico. Ah, mas eu planto tomate em casa. Beleza, vai ficar tudo bichado. Porque dá praga. Se você cuidar direitinho, aí tem pessoas que têm toda uma técnica com contenção de pragas de maneira natural. É uma coisa bem trabalhosa. Não é como você. Não é isso? É muito complicado você ter uma vida hoje totalmente natural. E quando você jejua, você está diminuindo, de certa forma, toda essa contaminação. Até porque hoje nós comemos muito e muitas coisas. De sanduíche, sanduíche, a pizza, a McDonald's, a Subway, os sanduíches que tem por aqui também, tem cada um que é uma bomba de gordura. E que mais? Tudo que você vai comer hoje sempre tem sódio, sempre tem alguma coisa a mais que afeta a vida da pessoa. E quando você entra numa prática de jejum,
Isso faz com que você elimine as toxinas, porque ela dá uma limpada no seu fígado, dá uma limpada na flora intestinal, dá uma limpada em tudo. É muito bom. Só que esse é o vestido velho. O que é o vestido velho que Jesus fala aqui? O vestido velho que ele está falando é o vestido natural. O vestido natural é os fariseus e os discípulos de João, eles jejuavam de uma maneira antiga, segundo a lei. E Jesus falou assim, agora, nesse momento, meus discípulos eles não vão jejuar. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Porque o noivo está com eles. Mas vai chegar um momento que eu vou ser tirado, e aí a partir daí eles vão ter que jejuar. E sabe quando é esse momento? Desde que Jesus foi levado aos céus até agora. É necessário jejuar. Só que esse jejum que agora é apresentado para nós, não é um jejum da velha natureza. É um jejum dentro de uma nova natureza. É diferente quando uma pessoa jejua porque quer explodir um avião nos Estados Unidos, como os muçulmanos fazem isso. Eles jejuam e fazem toda uma purificação. É difícil quando um faquir da Índia, é diferente quando um faquir da Índia jejua. É diferente quando um bandista, uma pessoa que crê em religiões afrodescendentes, quando ele faz o jejum dele de purificação, quando nós fazemos o jejum. Por quê? Porque nós cremos da seguinte maneira, nós cremos que nós temos um novo espírito, nós temos uma nova roupa. E aí quando nós temos um espírito, uma alma e um corpo, esse jejum ele vai ter uma condição diferente em nós. Porque não vai ser só um jejum para poder limpar a carne. É um jejum que vai trazer para nós uma condição de edificação espiritual. Então, foi que ele disse assim, ele falou aqui, olha, vocês querem pegar um vestido velho, o exemplo que ele citou foi uma blusa velha e uma... Vou botar a blusa, vai ficar mais fácil. Imagina uma blusa velha e uma blusa nova. Boa noite, Mateus. Imagina uma blusa velha e uma blusa nova. A blusa velha é a velha natureza, de quem não tem o Espírito Santo, de quem não é cristão, de quem não nasceu de novo. A blusa nova é quem nasceu de novo. O que eles queriam fazer? Eles queriam pegar um pedaço da blusa nova e costurar na blusa velha. Não serve. Por quê? Porque você vai perder a blusa velha, que vai ficar com um buraco, e a emenda não vai servir na blusa nova. Essa é a parábola. Então o que tem que ser feito? Ele diz assim, o que tem que ser feito é jogue fora a blusa velha e se vista da blusa nova, das vestes novas, porque a veste nova ela tem uma nova condição para você. Essa veste nova é o novo formato, não é o novo formato em si, mas é o novo entendimento a respeito do jejum. Por que não um novo formato? Porque jejuar é sempre a mesma coisa. O que é jejuar? Abster-se de alimento. Jejuar significa abster-se de alimento. As pessoas hoje, mesmo nas igrejas, elas fazem jejum de internet, jejum de Facebook, fazem jejum de televisão, fazem jejum de... O que mais? De várias coisas. Jejum é de Coca-Cola, jejum de sorvete, jejum e aí por aí vai. Existem uma infinidade de situações em que as pessoas fazem jejum. Se você tem algo na sua vida que está lhe dominando, você pode tirar isso da sua vida por um tempo. Eu não creio que isso seja jejum. Jejum, para mim, da forma como eu entendo na palavra, é abster-se de alimento. Ficar sem comer. Só tomando água. Água pura. Porque água de coco é alimento. Porque suco é glicose, é alimento. Tomando água. Mas, pastor, ficar um dia sem comer nada, quem aguenta? E essa é a diferença. Todo mundo aguenta. Desde que você coloque em prática. Desde que você inicie. Quando eu vou ensinar sobre jejum, eu sempre pergunto à pessoa como é a rotina dela de alimentação, como ela começa, se ela come de manhã, se ela não come, porque as pessoas são diferentes, porque é uma prática pessoal. Então tem gente, por exemplo, que não tem o hábito de tomar café de manhã, só vai comer meio-dia.
Já tem pessoa que acorda de manhã, vai direto para a cozinha, tem que ter o cafezinho com pão. Tem gente que de manhã derruba logo metade de um cuscuz. E aí tem a diferença. Tem gente que tem a facilidade, porque o metabolismo de cada um é diferente. Só que se você é uma pessoa nascida de novo, o jejum ele vai atuar em você de maneira diferente na sua condição de controle. Controle de quê? Da carnalidade. Porque o jejum, dentro das práticas espirituais, a função dele é, o jejum mortifica a carne. Como mortifica a carne? E o que é mortificar a carne? Mortificar a carne é colocar a sua carne sob controle. Quando nós falamos aqui na semana passada, nós falamos sobre corpo, a carne e o espírito e a alma no meio. E aí é uma guerra. Tá onde isso? Romanos 8. Romanos 8. Abra lá. Paulo ele fala sobre essa luta que há em nós. Romanos 8, 5. Eu mandei vocês abrirem Romanos e estou aberto em Lucas. Tô bom, hein? É o óculos. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu... Romanos 8. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Dos que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por que ele usou a palavra aqui inclinação? Porque de um lado você tem a sua carne, do outro lado você tem o Espírito, dentro do mesmo ser. E no meio tem a sua mente, a sua alma, o seu pensamento, que é quem toma a decisão. E aí Paulo fala assim, aqueles que têm a mente, o pensamento inclinado para as coisas da carne, eles andam segundo a carne. Aqueles que têm o pensamento, o entendimento inclinado segundo ao Espírito, eles andam segundo o Espírito. Quando ele fala de inclinação, ele está dizendo que você sendo espiritual, você ainda pode ter algumas atitudes carnais. E você sendo carnal, você pode ter algumas atitudes espirituais. A questão é, para onde inclina a sua vontade? Você quer ser mais espiritual ou você quer ser mais carnal? Entenderam? E aí eu estou jogando para você a condição. Para onde você quer ir? Para onde você quer inclinar a sua vontade? Porque se você quer inclinar a sua vontade para aquilo que é espiritual, você precisa mortificar a carne. Mas se você quer inclinar a sua vida para a carne, você esquece aquilo que é espiritual e cai na bagaceira. Não tem outro termo. O termo é esse. Cai na bagaceira. E aí os que se inclinam para a carne, gera o quê? Os que se inclinam para a carne, gera morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à vontade de Deus e nem pode ser. Porque os que estão na carne, versículo 8, não podem agradar a Deus. E quando ele fala os que estão na carne, são aqueles que estão na carne e não estão nem aí para nada que é espiritual. E eu sei que você não é um desses. Por quê? Porque você está aqui hoje. Amém? Se você veio aqui, se você está sentado, está escutando essa palavra com toda a paciência do mundo, é porque você tem no seu coração o desejo de inclinar a sua vontade para as coisas do Espírito. Amém? Amém quer dizer que você concorda com o que eu estou dizendo. Você confirma isso? Amém? Você tem o coração voltado para as coisas do Espírito? Então vamos continuar, porque esse é um princípio. Se você não quer, então daqui para frente você não vai aprender nada. Ou seja, tudo que eu disser vai ser contrário à sua vontade. Porque é a sua vontade que determina.
estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Você tem o Espírito Santo dentro de você? Amém? Amém? Participa, gente. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que ele está falando aqui? São aqueles do velho homem, as velhas pessoas, aqueles que estão com seus vestidos velhos, da velha natureza, da lei, aqueles que são regidos pela lei, que não são regidos pela graça. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, se você, presta atenção, se você nasceu de novo em Cristo, o Espírito dentro de você, ele vai vivificar o vosso corpo mortal. Vivificar não quer dizer fazer ele mais forte. Vivificar significa fazer com que aquilo que é carnal em você morra, para que aquilo que é espiritual se sobressaia. Vivificar significa ter vida. Lembre que as coisas da carne elas são morte, mas as coisas do Espírito elas são vida. Vivificar significa trazer daquilo que é espiritual para frente. E é isso que o jejum faz. Quando você mortifica a sua carne, aquilo que é espiritual sobressai em você. E aí você começa a andar pelo Espírito. Porque se vivemos segundo a carne, versículo 13, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, então viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é difícil entender isso. São dois caminhos muito claros. Um é aquilo que é carnal. E o que é carnal? Quando eu falo pensamento carnal, aí você pensa logo num pensamento, num pecado, sei lá, no lascívia, adultério, roubar, matar, assassinato. Essas coisas, elas estão na natureza carnal. Essas coisas, elas estão em nós. Paulo falou, na minha carne não habita bem nenhum. Romanos 7 ele fala isso. Romanos 7, 18, voltando umas 2 páginas. Ele fala aqui, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo, um homem que vivia numa prática espiritual muito grande, um homem que orava muito em línguas, um homem que jejuava bastante, ele falou assim, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Já aconteceu com você isso? Não queria fazer isso. Eu não queria cometer aquele pecado. O pensamento veio na minha cabeça de fazer de outro jeito, mas na hora eu não consegui. Eu fiz o errado. Não consegui me controlar. Aconteceu com vocês? Sim? Uma vez? 2 vezes? Várias vezes? Acontece direto, sabe por quê? Porque na nossa carne não habita bem algum. Na nossa carne não habita. Por quê? Porque a nossa carne está sujeita ao pecado, porque nós recebemos isso como herança de Adão. Mas isso é a velha natureza. Na nova natureza, nessa veste nova, nós temos um espírito dentro de nós que quer sobressair sobre a carne. Mas aí eu não consigo, pastor. Por que eu não consigo? Por que as pessoas ficam nas igrejas o tempo todo? Buscando oração atrás de oração para tentar vencer um pecado, para tentar vencer uma dificuldade, para tentar ter fé, para tentar mudar uma circunstância. Por que elas não conseguem? Por uma única razão, porque elas não praticam. Porque não jejuam, porque não oram em línguas, porque não meditam na palavra. Porque quando você vai jejuar, não é para os outros. Se bem que através do jejum você pode usar de uma fé, de uma unção para abençoar alguém. Mas o jejum ele não muda o outro,
O jejum não muda Deus, o jejum muda você. E você quer ser mudado? Amém? Só que quem vai mudar você não é outra pessoa, senão você mesmo através do jejum. Por quê? Porque da parte de Deus, o que era para ele fazer, ele já fez. O que foi que ele fez? Ele colocou o Espírito dentro de você. Aleluia! O Espírito Santo está dentro de você, você tem uma nova veste. Você tem a capacidade dentro de você de andar pelo Espírito, de andar na unção, de gerar fé, de andar em milagre. Você tem essa capacidade. E por que você não consegue? Porque precisa ser exercitado. Precisa que jejue para que a sua carne seja mortificada, para que aquilo que é de Deus sobressaia na sua vida. Amém. E aí, uma vez que você começa a fazer isso, você começa a gerar uma fé dentro de você. E aí eu lembro daquele exemplo que Jesus falou assim, porque essa casta de demônio não sai senão por oração e jejum. Jesus não estava falando que o demônio precisava jejuar. Ele falou assim, vocês, discípulos, precisam jejuar. Por quê? Porque vocês precisam adquirir uma fé dentro do seu coração, para que quando aparecer um demônio, você não precisa nem dizer nada, ele já vai pular para longe de você. Porque o jejum faz isso. O jejum nos edifica espiritualmente. Como? Na medida que nós mortificamos a carne. Quando você jejua, você está tirando da sua carne a necessidade principal dela. Qual é a necessidade principal da carne? Se alimentar, se manter forte. E quando você começa a jejuar, a primeira coisa que faz é o seguinte, você fica irritado. Aquela pessoa que tem o costume de comer de manhã, às 8 da manhã, às 6 da manhã, se der 10 horas ela não comer, ela fica irritada. Por quê? Porque a carne ela fica igual um siri na lata. Tem que me nutrir, porque senão eu perco o controle. E aí você vai adequando dentro da sua vida, e aí tem diversos metabolismos diferentes. As pessoas têm corpos diferentes, cada um é único. Com idades diferentes, com situações diferentes, e você vai buscando dentro de você até que ponto você pode ir na abstenção de alimentos. Porque se você tem uma certa idade, você pode comer depois do meio-dia, ou comer mais tarde. Você tem que entender como é o seu corpo e como você vai fazer para com que ele seja transformado. Amém? Gálatas 6, abra aí, enquanto Rebeca reconecta. O fato de eu fazer essas brincadeiras, ou muitas vezes falar assim com você abertamente, isso não quer dizer que a gente deixou de estar num culto. Quando você pensa no seu coração, na sua mente, que tem que ter aqueles formatos, porque onde há o Espírito do Senhor há ordem e decência, não é assim que fala, né? Quando você pensa dessa maneira, é porque a sua mente está limitada a um formato. Só que não é o formato que importa, o que importa é o coração. No meu coração eu estou aqui, ó, escutando o Espírito Santo, aquilo que eu preciso dizer para falar para você. No meu coração eu cultuo quando eu estou aqui com vocês ou sem vocês. Quando eu estou aqui na terça ou na quinta-feira, que eu estou sozinho muitas vezes, com violão, ministrando para as pessoas que estão na internet. Eu algumas vezes não tem nem ninguém na internet. Mas eu estou ali gravando. Eu estou cultuando. Porque quem cultua sou eu, é do meu coração para o coração de Deus. É um relacionamento. Cultuar é um entregar-se a Deus. Em liberdade. E nós estamos em casa. Amém? Gálatas 6. O que Paulo escreveu em Gálatas 6? Paulo ele entendia muito sobre carne. E ele sabia o quanto era difícil lidar com essas questões de dentro para fora. Quantas vezes nós temos dificuldades nas nossas vidas e nós corremos atrás das pessoas, não que seja errado. Um pastor ele pode ajudar você até um determinado momento. Imagine comigo, você tem um problema, aí você vem e me procura.
pastor, ora por mim. Aí eu oro. E aí você, então, tem esse problema resolvido. E aí passam uns meses, aí você me procura de novo. Pastor, eu estou com um problema, ora por mim. Aí eu oro. Aí tem o problema resolvido. Aí passa uma semana, aí você me procura e fala o quê? Pastor, ora por mim. Para alguns pastores isso é massa. Porque todo domingo está topado de gente ligando para ele, correndo atrás. Se você ligar para mim, dizer assim, pastor, ore por mim, eu vou orar por você. Vou orar sim, não vou me negar em momento nenhum. Por quê? Porque eu quero que Deus transforme a sua vida. Só que depois que eu orar por você, eu preciso trazer uma palavra para você. Uma palavra para que você se edifique. Para que você transforme. Para que você corrija aquela situação que está causando o problema. E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas me procuram e falam assim, pastor, ore por mim pelo problema tal. Aí eu oro. E depois que eu oro, eu falo assim, agora você vai fazer desse e desse jeito. E aí passa um tempo e a pessoa chega e me procura de novo assim, pastor, ora por mim. Por qual problema? Aquele mesmo, pastor. E você fez o que eu falei? Sabe como é, né? É que, olha, tanta coisa e assim eu não consegui, eu não tive tempo, eu falei, resumindo, você não quis. Você não acreditou. A questão é, você quer resolver o seu problema sem mudar a chave do problema que é você. Ou seja, você vai ficar com esse problema, ainda que eu ore de novo e que conserte agora, o que é que vai acontecer daqui a um tempo? Volta de novo e fica nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem. Isso para mim não é interessante, eu quero que você cresça espiritualmente. Porque o que acontece hoje nas igrejas, sabe o que é? Imagine um cara com 60 anos, aí pega um filho de 40, entra com ele nos braços assim na igreja e coloca na cadeira. Aí senta do lado. E aí você chega assim para ele e pergunta, seu filho é doente? Você trouxe ele nos braços? Não. Mas por que então que você trouxe ele nos braços e colocou aqui? Não, porque ele é meu filho, eu gosto de cuidar dele. Mas ele já tem 30 anos. Ele devia vir com as próprias pernas. Mas eu não quero que ele se canse, não. Eu sou o pai dele, eu quero cuidar dele. Mas ele já tem 30 anos. Ele pode caminhar. Não, mas é meu bebê. Eu vou cuidar dele até o fim da vida. E daqui a pouco aquele cara vai estar com 70, e o filho vai estar com 40, ele vai estar ali carregando os filhos no braço e colocando. E o filho acha ótimo. E aí esse pai morre. O que esse menino precisa? De outro pai. Para carregar ele. E por quê? Porque ele não quer andar. Porque é muito cômodo. Assim funcionam as igrejas hoje. Os pastores, eles carregam as ovelhas nos braços e eu quero acabar com isso. Eu não quero carregar você no braço, eu quero ensinar você a caminhar. Eu quero ensinar você a ter uma nova vida em Deus. Eu quero ensinar você a andar num lugar de prática em Deus, em que você cresça espiritualmente, em que você desenvolva uma fé dentro do seu coração, e aí você vai chegar para mim não para pedir as coisas para mim, mas para contar testemunho da fé que há em você, porque tudo é possível ao que crer. Amém? E quando eu falo para você assim, querido, você precisa jejuar, é para dizer para você que esse é uma ferramenta, é um passo importante para que você cresça espiritualmente. É a coisa mais difícil hoje em dia. Por quê? Porque ela vai dar lapada no lugar certo. O jejum ele vai bater naquele canto, vai bater na carnalidade, vai bater na sua necessidade, vai bater naquilo que domina você. Quando você jejua, o seu corpo ele vai sentir o impacto. Eu conheço pessoas que começaram a jejuar e disseram assim, pastor, olha, eu comecei a jejuar, mas quando foi 10 horas da manhã, nem eu me suportava. Eu estava um caso sério. Eu tive que sair, porque quem chegasse perto de mim, eu estava nos nervos. E aí quando eu comi, passou. Você foi até que horas? Até 10. Falei, na manhã vai até 11. Vai segurando. E essa pessoa conseguiu ficar até às 18 horas, depois de um tempo, jejuando, e não matou ninguém. A não ser ele mesmo. E hoje ele pratica o jejum. Comigo também foi assim, com todo mundo é assim, porque todo mundo tem carne do mesmo jeito.
Jejuar é uma necessidade. Jejuar, ela vai fazer com que você lance, com que você pare de lançar semente na carne. Gálatas 6, ele fala assim, Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Algumas palavras falam assim, Deus não se deixa zombar. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Isso é um princípio. Aquilo que você planta, você colhe. Isso é um princípio regido por Deus que funciona tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Porque o que semeia na carne colherá. O que está escrito aí na sua Bíblia? Morte. Na minha está escrito corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você tem no seu coração a inclinação, o desejo de crescer espiritualmente, você precisa lançar sementes espirituais. Se você tem no seu coração o desejo, a inclinação de pender, de ceder, de ir no caminho da carne, você vai estar plantando coisas carnais. Mas aí, quando você começa a inclinar o seu coração para aquilo que é espiritual, e lembre, nós estamos falando de uma caminhada lenta, mas uma caminhada que leva você a um lugar. Quando você começa a inclinar o seu coração para aquilo que é espiritual, e você começa, através da prática do jejum, procurar mortificar a sua carne, por outro lado, você começa a meditar na palavra, você começa a orar em línguas, você vai edificando espiritualmente e você vai começando a dar passos no Espírito. E o que é dar passos no Espírito? Eu falo Espírito de Deus, que está dentro de você. Dar passos no Espírito é amoldar a sua vida, é começar a direcionar a sua vida no plano que Deus tem para você, na vontade. A vontade que Deus tem para você, o plano que Ele tem para você, o propósito é bom, agradável e perfeito e já está pronto. Não é um plano novo, é um plano que foi estabelecido desde o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe. Tem um propósito perfeito para você, um propósito de prosperidade, de alegria, de unção, de paz, de família feliz, um propósito que vale para essa terra e vale para a vida eterna. Porque quando nós plantamos no Espírito, não são só coisas para essa terra aqui, são coisas que vai para agora e para a eternidade. É uma caminhada, é lento, por quê? Porque a nossa carne, nela não há bem algum. Mas o Espírito Santo quer conduzir você para uma nova condição, para uma nova vida. Ele quer fazer com que você ande no poder de Deus. Ele quer que você ande de uma maneira que tudo seja possível para você. Que graça, verdade, unção, poder de Deus esteja sobre você. E que aquilo que é carnal, e aí se a gente voltar um pouquinho de Gálatas, nós temos aqui em Gálatas 5, porque as obras da carne, ou seja, aquilo que é colhido na carne, são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, deixa eu respirar, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais eu vos declaro, como já disse antes, que os que cometem, os que estão inclinados a essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, devemos também andar pelo
Espírito. Ah, pastor, mas aqui fala que quem comete essas coisas não herdarão o reino dos céus. Ele falou aqui quando ele fala aqui, ceifar. Porque as obras da carne são manifestas que são. Quando ele fala aqui, ele fala sobre aquilo que você planta. Lembra do outro versículo que eu falei? Quando você planta coisas na carne, quando você começa a plantar, você vai colher frutos da carne. É uma questão de plantio e colheita. É de prática, é uma caminhada. Por isso falamos de práticas, exercícios continuamente que vão fazer com que a sua vida seja transformada. Entenda, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Você já tem a natureza divina dentro de você. Amém? Mas, por outro lado, existe um pecado dentro de você, falando, pesando, pendendo, inclinando você para a destruição. E no meio tem uma alma, um pensamento querendo fazer as escolhas. O que é que precisa ser feito para que essa alma, ela escolha para Deus? É preciso que o seu espírito seja edificado através da oração em línguas. É preciso que a sua mente seja ensinada através da palavra. E é preciso que a sua carne seja, o quê? Mortificada. Por isso que o jejum é tão importante. Porque quando você jejua, aquilo que é espiritual vai sobressair, vai se manifestar em você. Pastor, e quando eu começo a jejuar? Quando eu posso jejuar? O que eu preciso fazer para começar a jejuar? Qual é o ritual que se faz no jejum? Ah, eu tenho que pegar, acordar de manhã, escovar os dentes. Depois eu pego, eu sento na cama e falo assim, ó Senhor, agora estou começando o jejum. Não ria não, que eu já fiz muito isso. Eu já fiz desse jeito. Não, eu era muito metódico nas minhas coisas. Então eu pegava de manhã, eu acordava, hoje é meu dia de jejuar. Então eu pegava, ia lá, escovava os dentes e antes de fazer qualquer coisa, sentava, levantava as mãos e falava assim, Senhor, estou agora iniciando o jejum. E aí jejuava o dia todo, e quando chegava às 18 horas eu preparava a minha comida, sentava, ó Senhor, neste momento eu te entrego o meu jejum. E aí é comer. Essa parte do fazer assim, levantar as mãos, isso é ritual. Eu achava que se não tivesse isso, Deus não estava escutando. E aí, quando eu comecei a jejuar mais, eu descobri que esse ritual, na verdade, não quer dizer nada. Porque o que vale mesmo é você jejuar. Então, quando eu estou jejuando, eu me acordo e faço as coisas que eu tenho que fazer e só acordo com uma coisa na minha cabeça. Hoje, eu vou jejuar. E aí eu vou, e quando dá 18 horas, que termino o horário, que é jejum de um dia, o que eu faço quando dá 18 horas? Eu vou e como, faço minha comida, preparo alguma coisa. Se eu estiver em casa, eu faço uma comida. Se eu estiver na rua, eu preparo, sei lá, alguma coisa, um lanche, um biscoito. Às vezes eu não como às 18 horas, às vezes eu como mais tarde. Se meu jejum for de 48 horas, eu só vou comer naquele outro dia. É um propósito que você coloca no coração. Não tem a ver com ritual, tem a ver com a intenção do seu coração. E quando você começa, e aí se você não tem a prática de jejuar, você vai analisar a sua vida, o seu metabolismo, a sua condição de saúde. Tudo isso tem que ser avaliado porque é muito pessoal. A hora que você come, a sua atividade física, ou seja, se você trabalha fazendo coisa pesada, se você trabalha sentado no birô, tudo isso tem que ser avaliado. E você vai jejuando aos poucos, gradativo. Hoje eu como até depois das 10 horas, amanhã eu como depois de meio-dia, depois eu vou até às 13 horas, depois eu vou até às 15, depois eu vou até às 18. E aí no outro dia eu como, 2 dias comendo, depois a partir do terceiro eu vou fazendo. Quando você vai fazendo isso, você vai sendo transformado. E o que vai mudar com isso? Vai mudar que você vai começar a mudar, a sua vida vai começar a ser transformada e automaticamente ao seu redor as coisas serão transformadas. E Deus? Qual é a posição de Deus nisso tudo? Deus vai encontrar em você a condição, a abertura para dizer para você onde você deve pisar, onde você não deve pisar. Deus vai encontrar dentro de você a abertura para fazer com que a palavra gere fé. E quando o diabo vir com a incredulidade, você vai estar com a fé fortalecida. Deus vai encontrar dentro de você a condição de trazer a revelação, o entendimento da palavra, para que você consiga entender
os caminhos, e muito mais do que isso, quando você jejua e você edifica espiritualmente, vem uma unção sobre você, a unção se manifesta dentro de você, e as pessoas ao seu lado, elas passam então a ser participantes. Onde você passar, as pessoas serão abençoadas por você. Você vai colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Você vai impor a mão sobre os endemoniados, eles serão libertos. Você vai trazer liberdade aos cativos e oprimidos do Espírito, porque o Espírito Santo vai encontrar a condição de fluir através de você. Aí você fala para mim, pastor, mas eu não quero fazer isso porque eu não quero ser pastor. Queridos, não é questão de ser pastor, é questão de você quer ou não quer andar pelo Espírito. E não tem como você ser luz e chegar no lugar que tem trevas e a luz não se manifestar. Independente de quem você seja dentro do corpo. Pastor, ou apóstolo, evangelista, não importa. Quando você começa a crescer espiritualmente, aquilo que é para você ser em Deus vai se manifestar de qualquer jeito, não tem para onde. Pessoas que têm dom de socorros e governos, quando eles começam a jejuar, meter a palavra e orar em línguas, começa a aparecer negócios para ele, a coisa flui. Aquele que é evangelista, quando ele começa a buscar em Deus, a jejuar e orar, onde ele senta, ele vai evangelizar alguém. Aquele que tem dom de curar, quando ele começa a jejuar e buscar o crescimento espiritual, onde ele pisar, vai haver cura. Por quê? Porque ele vai ser o canal de Deus para trazer a transformação para ele primeiro, porque primeiro começa aqui e depois para os outros. Aí a pergunta que eu faço é, você quer ser transformado? Amém. Você quer ser canal para transformar os outros? Amém. É um caminho. É um processo de transformação. Isso depende de você. Da minha parte, só depende de mim, porque é pessoal. E uma coisa eu digo a vocês, depois que a gente anda nesse caminho, depois que a gente começa a descobrir as maravilhas que é andar em Deus, você descobre que todas as coisas são inferiores. A vida fica simples. Quando você começa a andar numa condição espiritual, é como Deus pegar você e colocar no primeiro andar. Você começa a enxergar tudo. Aí você começa a querer mais de Deus, ele pega e coloca você no quinto andar. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira mais fácil. E aí você vai orando, Deus vai colocando no lugar cada vez mais alto até chegar lá. O limite é o céu. Amém? Amém. Deus tem um caminho novo para você. Todo dia. Deus tem uma condição nova para a sua vida. Você pode hoje estar vivendo numa condição de felicidade, ou você pode estar vivendo numa condição de infelicidade. Se você está vivendo numa condição boa, de felicidade, eu digo a você, Deus ele tem algo melhor ainda para você. E se você está numa condição de tristeza, de dificuldade, Deus também tem algo bom para você, porque Deus sempre tem algo bom para nós. Sempre. Ele é criativo demais. Ele é ilimitado. Isso depende do quanto nós queremos entrar na presença dele. Só que isso é pessoal, é íntimo, é individual. Cada um tem que buscar. Eu posso ensinar você a andar nesse caminho. O tanto que você vai andar nele depende de você. Eu posso ensinar você a ter uma nova condição de vida em Deus. Agora a velocidade, o tamanho da passada, como você vai correr essa carreira que está proposta, isso depende de você. Amém? Feche seus olhos. Oh, Jesus amado. Nós te adoramos. Sim. Nós te adoramos. Porque a tua graça está sobre nós. Nós podemos sentir a manifestação do teu amor. A
manifestação da tua unção, a manifestação do teu Espírito em nossas vidas, e é maravilhoso, Deus. Nós queremos mais. Pai, em nome de Jesus, eu lanço uma palavra sobre esses que estão escutando agora a minha voz, aqueles que escutaram essa palavra, e também sobre aqueles que vão escutar depois essa mensagem gravada. Mas eu deixo gravado, Senhor, e lanço essa palavra. Que haja transformação nos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo, pela liberdade que cada um tem dado no seu coração, eu lanço uma palavra agora, para que toda fortaleza, toda corrente que o diabo tem colocado na mente dessas pessoas, todo sofisma, todo pensamento contrário à verdade de Deus na vida deles, que caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que for da carnalidade, todo ensinamento que vier contrário para tirar o desejo de buscar a presença do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Ministramos a tua unção agora, Pai, no nome de Jesus, o teu poder sobre essas pessoas. Nós liberamos uma palavra. Receba no nome de Jesus a unção. Que você possa sentir agora sobre o seu corpo. Que você possa sentir na sua mente o Espírito Santo pegando pela sua mão e guiando a sua vontade, guiando o seu coração na direção do Pai. Que você possa, a partir de agora, estar mais perto da presença do Pai. Pelo poder do nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra agora, Espírito Santo. E que através da unção que há sobre as nossas vidas, das pessoas que estão escutando agora, que haja libertação, que haja cura, que haja transformação de mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Espírito Santo. Sim, o Espírito doce, o Espírito maravilhoso, o Espírito que está dentro de nós. Nós te adoramos, Deus em nós. Muito obrigado, porque o Senhor quis ficar dentro do nosso coração, mesmo sabendo que nós ainda carregamos tanta sujeira. Ajuda-nos a nos limpar. Ajuda, Senhor, a limpar essa casa dentro de nós, para que nós possamos favorecer para o Senhor um lugar agradável dentro do nosso coração, um lugar limpo para o Senhor morar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a verdade que nos liberta. Muito obrigado. E a Ti, Pai amado, Senhor das luzes, nós Te adoramos mais que todas as coisas. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é aquele a quem nós desejamos, aquele a quem nós ansiamos. O Senhor é aquele por quem arde o nosso coração. Sim, nós queremos mais de Ti e Te conhecer cada vez mais. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Eles querem que eu ore pela criança? Ah, então ore. Traz aqui. Agora... Oi? Agora traz uma máscara pra mim. Que aí, eu tô daqui, estou daí, mas pra vir venho de máscara. Até pra poder sair na filmagem. Calma, não precisa chorar agora. Vou pegar você de riso aí, fique bem. Queridos, levante suas mãos para cá. Tudo de Jesus. Assim como Jesus foi apresentado no 8º dia do tempo, nós aqui como igreja, como
como corpo reunido, nós queremos apresentar ele diante do Senhor e abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o Arthur. Colocamos ele nas tuas mãos. Graça, verdade, unção do Espírito Santo, nós liberamos sobre a vida dele no nome de Jesus. E declaramos uma palavra de que Arthur cresça em sabedoria, estatura, graça, inteligência, saúde, em nome de Jesus. Nós liberamos sobre ele, Senhor, o teu amor. Nós liberamos sobre ele maravilhas. Nós liberamos sobre ele a tua prosperidade, sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus. E liberamos sobre os pais dele, Senhor, sabedoria do Espírito Santo, direção na palavra, para que possa ensinar o caminho a este menino, o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Nós apresentamos o Arthur e consagramos ele ao Senhor. Ele é teu, Pai. E a vida dele seja totalmente direcionada pela tua vontade. Aquele propósito que o Senhor preparou antes da fundação do mundo, que se cumpra na vida do Arthur, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém? Ficou quietinho? Amém. É do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. A reunião está encerrada em nome de Jesus.